Olá, o nosso grupo UFPE.H vai falar um pouquinho agora sobre engenharia da computação com foco no Brasil. Então, o que é engenharia da computação? A engenharia da computação, diferente de ciências da computação, é um curso que foca tanto na parte física do sistema, que é o hardware, como também na parte lógica e computacional do sistema, que é o software. Juntando o software e o hardware, o engenheiro da computação é capaz de pensar em soluções inteligentes para problemas que podem mudar o futuro. E como surgiu a engenharia da computação? Bem, tanto as ciências da computação como a engenharia da computação teve sua base decorrente da Segunda Guerra Mundial, que foi quando o matemático e pioneiro das ciências da computação britânico chamado Alan Turing conseguiu decodificar uma máquina nazista chamada o Enigma. Essa máquina tinha como propósito codificar mensagens alemãs e enviar as mensagens para outros postos nazistas, onde lá eles usavam a mesma máquina para decodificar a mensagem e saber o que tinha escrito nela, que no caso seriam informações de guerra, ponto de ataque, campos de concentração e coisas afins. Pouco depois disso, o governo britânico também criou a sua máquina de codificação, chamada o Colossus I, que foi também o primeiro computador eletrônico programável. Mas a engenharia da computação, como nós conhecemos hoje, é um curso formado por 4 outros cursos, se assim podemos dizer. É um curso híbrido que junta conhecimentos da engenharia eletrônica, ciências da computação, mecânica e mecatrônica. O curso foi inicialmente introduzido no Brasil no final dos anos 80, que foi quando começou a ter aquela grande explosão de computadores pessoais. Quer dizer, foi quando a Apple e a IBM começou a lançar os primeiros computadores pessoais, voltados para o consumidor. Por ser um curso híbrido que é composto basicamente por 4 outros cursos, o engenheiro da computação consegue trabalhar em diversas outras áreas que não são ligadas apenas à computação. O Brasil conta com algumas universidades de bastante destaque na engenharia da computação. A imagem a seguir é da revista Guia do Estudante da editora Abril, mostra algumas universidades que estão com 5 estrelas no ranking de melhores faculdades. Em competições internacionais, o Brasil sempre se mostra um forte concorrente na área de programação. Em 2009, o Brasil foi campeão da América Latina na Maratona Mundial de Programação, quando o time da UFPE superou todos os outros times da América Latina. O mesmo feito se repetiu em 2010 pelo mesmo time da UFPE. Já em 2011, foi a hora da UFCG de Campina Grande ser campeã da América Latina, representando o Brasil no Mundial. Agora vamos falar um pouco sobre o que é um sistema embarcado, como é seu funcionamento, e também falaremos alguns projetos que utilizam do sistema embarcado. Um sistema embarcado é um sistema microprocessado no qual o computador é completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. Diferente de computadores de propósito geral, como o computador pessoal, um sistema embarcado realiza um conjunto de tarefas pré-definidas, geralmente com requisitos específicos. Já que o sistema é dedicado a tarefas específicas, através de engenharia pode-se otimizar o projeto, reduzindo seu tamanho, recursos computacionais ou custo do produto. Os sistemas embarcados são desenvolvidos para uma tarefa específica. Por questões como segurança e usabilidade, alguns inclusive possuem restrições para a computação em tempo real. O software escrito para os sistemas embarcados é muitas vezes chamado de firmware e armazenado em uma memória ROM ou memória flash ao invés do disco rígido. Por vezes, o sistema também é executado com recursos computacionais limitados, como por exemplo sem teclado, sem tela e com pouca memória. Temos como exemplos de sistemas embarcados os computadores de bordo automotivos, smartphones, PDAs, sistemas de controle de acesso biométrico, controle de temperatura de ar-condicionado, MP3 players, impressora, equipamentos de rede, equipamentos portáteis de medição e sistemas de monitoramento médico. A criação do Carina vem da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Os trabalhos tiveram início em abril de 2010,
com a aquisição do veículo elétrico Carina 1. Em outubro de 2010, o Carina 1 realizou os primeiros testes de condução autônoma no campus 2 da USP de São Carlos. Desde então, foram obtidos diversos resultados práticos na área de navegação robótica, visão computacional, fusão de sensores, controles, entre outros. Em julho de 2011, foi adquirido o Carina 2, Fiat Palio Adventure Dual Logic, que possibilita testes experimentais em situações de trânsito urbano e em maior velocidade. Em abril de 2012, foram realizados os primeiros testes de controle computacional do Carina 2. No dia 22 de outubro de 2013, o Carina 2 realizou uma demonstração pública de navegação autônoma nas ruas de São Carlos. Durante a demonstração, o veículo percorreu algumas avenidas da cidade, identificando pedestres e obstáculos e mantendo uma distância segura dos mesmos. Acreditamos que esse seja o primeiro teste de um veículo autônomo em vias públicas com a devida autorização na América Latina. A operação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Ciência e Tecnologia de São Carlos. No Carina 2, o destaque está na segurança, pois o carro dirige sozinho sem a necessidade de intervenção humana. Praticamente é como se fosse um piloto automático de um avião no sentido de tensão. Entre os recursos utilizados, temos os sensores a lasers, controles de estabilidade, piloto automático, freios automáticos com ABS e, por fim, controle de cruzeiro adaptativo. O fato é que a tendência da população é ficar mais velha. Então, com maior número de idosos no trânsito, podemos acarretar mais acidentes, devido à falta de reflexos. Então, a presença do Carina 2 ajudaria bastante nessa causa. Ajudaria a diminuir os acidentes e facilitaria a vida dos mais idosos. O problema é a falta do Carina ter apoio, mas a expectativa do surgimento do Carina 3 com baixo custo para poder atrair mais parcerias. Muitas empresas e universidades do mundo estão realizando experiências para o desenvolvimento de veículos autônomos. E o Brasil não fica atrás. 3 grupos de universidades brasileiras estão desenvolvendo projetos e o mais avançado está em São Carlos. O projeto chama Carina, que é Carro Robótico Inteligente para Navegação Autônoma. E a ideia do projeto é desenvolver um veículo que pode navegar nas ruas sem a necessidade de um motorista humano. O Carina 2 funciona basicamente com um GPS para manter o carro na rota pretendida, uma câmera 360 graus com 2 lentes, que identificam a luminosidade e a forma de pessoas e animais, 2 radares a laser, um no teto e outro na frente, para localizar obstáculos no caminho, além de 2 computadores, um com alto poder de processamento de dados, que fica no porta-malas, e outro, menor, localizado no porta-luvas, que serve para acionar todos os hardwares do carro. Então, esse veículo ele foi adaptado, ele tem uma porção de adaptações mecânicas que permitem que ele seja controlado por computadores. Tem diversos tipos de sensores diferentes, como câmeras, lasers, GPS. Ele tem computadores embarcados dentro dele e tem uma porção de sensores que funcionam como os olhos desse veículo. Então esses sensores eles são usados para identificar as faixas de trânsito, para identificar outros veículos, as pessoas, né? E de acordo com as informações que os computadores recebem nesses sensores, os computadores tomam decisão do que o veículo deve fazer. Inicialmente, o veículo foi testado no campus da universidade e a partir desse mês ele começou a ser testado nas ruas da cidade. Então a Secretaria de Trânsito da cidade de São Carlos ela tem permitido que a gente faça testes controlados nas ruas. Então aqui a gente está se aproximando de uma curva, né? Ele já diminui a velocidade, ele sabe que ele tem que fazer a velocidade a curva numa velocidade um pouquinho menor. Ele faz a curva. Aqui no computador eu consigo analisar uma série de informações que estão acontecendo no carro, né, em tempo real. Então eu consigo identificar a velocidade desejada do veículo. Por exemplo, aqui eu vejo que ele está detectando obstáculos, ele para novamente, né? Uma vez que os obstáculos liberam a pista, ele vai. Então ele mantém uma velocidade relativamente alta, ele é um veículo bastante seguro hoje em dia.
E a gente espera que daqui a 10 ou 15 anos, realmente essa tecnologia esteja madura para atuar no mercado. Com o desenvolvimento de hardware e software, existem outros ramos a serem vistos, como por exemplo a realidade aumentada. Ela consiste em introduzir elementos da realidade virtual, software, no mundo real, por meio de câmeras, telas, hologramas, como por exemplo o Google Glass, interação com QR Code e Oculus Rift. Shows com a presença de hologramas, como o show de Madonna com Gorillaz e também o de Michael Jackson na Billboard 2014, são grandes exemplos a serem vistos. Temos o Kinect, que é um dispositivo da Microsoft que nos permite controlar elementos do jogo com mãos, braços e movimentos. Seu criador é o brasileiro e curitibano Alex Kipman, que tem formação em engenharia de software. Há também a câmera do PlayStation 4 e a interação do controle de flash azul com imagens na tela. Por ser uma tecnologia ainda bastante nova, a realidade aumentada está sendo usada em bastantes áreas, pois ainda não se sabe bem em que área ela seria mais útil. Porém, ela é a mais usada na parte de publicidade. E é nesse ramo que se encontra a iMotion, maior empresa de realidade aumentada do Brasil que trabalha com publicidade. Em seguida temos o vídeo da empresa para mostrar a vocês. Vamos levar você a uma viagem. Usando diferentes técnicas, vamos visitar um mundo que não existe, mas que altera o mundo real. Parece complicado, mas a realidade virtual está bem ao lado. Basta abrir a porta e deixar ela entrar. Pois é, o que parece mágica é ciência. E muitas vezes o que surge como ficção no cinema se transforma em realidade com aplicações bem práticas. Tanto é verdade que até quem só existe como uma holografia pode vir até aqui, dar um recado, ajudar a vender um produto e simplesmente desaparecer. É justamente por isso que a nossa viagem começa aqui, num estúdio de holografia, onde o mundo virtual e o mundo real se misturam. Nesta produtora, que faz da realidade virtual um instrumento de marketing, até a recepcionista pode ser holográfica. O totem usa um recurso simples. A imagem é projetada atrás de uma placa de acrílico. Mas existem técnicas bem mais complexas. Com óculos de realidade virtual, é possível se sentir dentro de um carro e olhar para todos os lados. As imagens são captadas por câmeras especiais que gravam em todas as direções. A tecnologia pode ser usada na divulgação de produtos durante o passeio, na forma, por exemplo, de outdoors virtuais. A publicidade aproveita muitos novos recursos virtuais. Aqui, a técnica é da realidade aumentada. Os produtos saltam do papel e ficam mais próximos do mundo real. O desenho traz um dispositivo que, em contato com uma câmera de vídeo, gera uma imagem em 3 dimensões. Mudando a página, muda o modelo do carro. Quando eu posicionar esse papel e colocar meu dedo em cima do play, o carro vai mudar de cor. Então eu tenho uma interatividade em cima de um folder que é só impresso. O efeito gera impacto e surpresa nos compradores. A ideia é associar a imagem do produto à tecnologia mais moderna. E tudo isso ajuda na hora de fechar negócio. Quando você coloca, por exemplo, uma realidade virtual dentro de um stand de venda, você automaticamente você interpreta que a marca trabalha com uma tecnologia de ponta, trabalha com inovação. Apesar de ser bastante usada na publicidade, a realidade aumentada não é algo de uso exclusivo para publicidade de grandes empresas. Algumas empresas ou mesmo desenvolvedores independentes tiram proveito das grandes possibilidades dessa nova forma de tecnologia para criar novos produtos que pretendem revolucionar a forma que fazemos algo. Um exemplo disso é o projeto Lira, livro interativo com realidade aumentada. É um livro impresso com textos e figuras, mas que contém marcadores que, quando a câmera, que está posicionada num local que dê para ver o livro, capta elas enquanto está folheando o livro, e consequentemente aparecem a figura em 3D e o som também. Segue o vídeo demonstrando o projeto Lira.
Diante do apresentado anteriormente, notamos a importância da engenharia da computação nos dias atuais e o seu crescente desenvolvimento no Brasil em prol da sociedade, viabilizando assim os recursos para trazer mais saúde, interação e segurança a todos. E graças ao surgimento da engenharia da computação, há a capacidade de criar um amanhã gerando um futuro desenvolvido, em virtude de tudo que o curso pode nos proporcionar. Assim, usando a ética em engenharia da computação, só tende a trazer pontos positivos para o nosso futuro.